Botafogo, amigo, 8 vitórias em 10 jogos, ó, já ganhou do São Paulo no Bahia fora de casa, do Corinthians no tapetinho, do Galo no tapetinho, do Flamengo no Maracanã, do Fluminense no tapetinho, do América no tapetinho, do Fortaleza. São as 8 vitórias do Botafogo no campeonato, 24 pontos. Quem ainda duvida do Botafogo, boa noite, bem-vindos ao Troca de Passes. Boa noite, Conrado Santana, tudo bem? Boa noite, Zeke, Richarlison, todo mundo que está em casa. Tá voando o Botafogo, é impressionante, né? O Dandan ficou brincando como a torcida tá falando do tapetinho, né? Como se adaptou, né? A gente estava conversando sobre isso, né, Rick? Como se adaptou rápido ao gramado ali, que é diferente realmente, mas é bom, a bola rola, todo mundo consegue jogar e tá realmente fazendo a diferença. Não o tapetinho, o time do Botafogo que está jogando muito bem em casa, né? Fazendo valer. Não só o gramado, mas acho que também a torcida. A atmosfera no Newton Santos, já fui contra o Corinthians, por exemplo, tá espetacular, tá muito legal mesmo. Estreou no Campeonato Brasileiro, seu novo gramado, justamente contra o São Paulo e com vitória na primeira rodada. Richarlison, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Rizek, Conrado, boa noite a todos. Cara, impressionante, dos 30 pontos possíveis, o Botafogo tem 24. E aí agora a gente começa a imaginar que não dá mais para falar que o Botafogo não é postulante a brigar lá em cima. É a 10ª rodada, claro, ainda tem 28 rodadas para acontecer no campeonato, mas não só pela vitória, por aquilo que o Botafogo fez principalmente hoje diante do Fortaleza. Um time que é bom, um time que é bem montado pelo Vojvoda, teve uma única chance, que foi a jogada do Galhardo, né? No Caio Henrique, né? Que ele não conseguiu finalizar. Caio Alexandre, desculpa. Não conseguiu finalizar. O jogo foi todo Botafogo, Rizek. Ó, dessas 8 vitórias, ganhou do São Paulo, que é um time que está bem na classificação. Ganhou do Bahia fora de casa, ganhou do Corinthians. Aí ganhou de 3 postulantes ao título. Galo, Flamengo no Maracanã com 1 a menos e Fluminense. América e Fortaleza vai encarar o Palmeiras no dia 25. Jogaço. Tudo para ser um jogaço e pode valer liderança, né? Claro que aí depende de como o Palmeiras vai agora contra o São Paulo no Clássico Rei. Depois ainda tem mais uma rodada, mas tem tudo para ser um jogaço. É como o Richarlison falou. Acho que nem o torcedor botafoguense estava esperando esse começo. Mas por tudo que o Botafogo está mostrando e pelo desempenho. Porque tem time que vai ganhando, você vê, uma bola, escanteio, aí por acaso consegue umas 5 vitórias. Mas não, o Botafogo está dominando os seus adversários. O Botafogo está jogando muita bola e por isso é líder do campeonato. E é um time que tem ali destaques individuais muito fortes, mas eu acho que o elenco está homogêneo. Assim. Claro que o Tiquinho é muito forte, o Eduardo é muito forte, o Adrielson joga muita bola. Mas aí o resto tem 2 por posição ali parecidos. Quem entra dá conta do recado. É até difícil você falar exatamente qual é o 11 titular do Botafogo. Tá vendo que dos 8 primeiros, só encarou justamente o Palmeiras e o Grêmio. Os demais, dos 8 primeiros, o Botafogo já encarou todo mundo. E Tiquinho Soares chegou a 8 gols na competição, é o artilheiro do brasileiro e o craque da competição até aqui, né? Que fase, né? Até quando ele erra o pênalti, a bola rebate no Lucero e sobra para ele, é impressionante. São 10 jogos no Campeonato Brasileiro, 8 gols. Né? Foi poupado no meio de semana com um edema na coxa. Era dúvida para esse jogo, mas mostrou que é uma peça fundamental para esse time do Botafogo no termos ofensivos. Né? E vai além dos gols, né, Richardson? Não é só os gols que ele está fazendo. Ele sai da área, ele protege, faz a casquinha, dá assistência. Parece não, né? Muito experiente, está sempre fazendo a jogada certa. Então é um cara que faz o time acontecer, né? Baita contratação, o Tiquinho Soares, que fez a carreira dele mais fora do Brasil, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade de ver ele aqui, mesmo depois dos 30, né? Mas jogando muita bola. Me passa a impressão de que garantiu a metade dos pontos do Botafogo. Tamanha a importância dele nas vitórias. O time jogou bem sem ele também, contra o Fluminense, por exemplo. Improvisou o Eduardo na função. Contra o Galo também. Mas ele, quando está em campo, é uma diferença. Ele garante muito ponto, cara. Sim. Um jogador muito preciso. O segundo, claro, deu sorte. Ele bateu muito mal o pênalti, essa que é a verdade. Ele perdeu 2, bateu muito mal, mas a bola voltou. Mas o primeiro ali é de muito posicionamento, é de quem entende, né? Depois a gente vai ver o gol com calma, é de quem entende do posicionamento e depois o tapa na categoria, não fica nervoso, não bate de qualquer jeito. E o que impressiona também é o que ele abre de espaços, né, para os jogadores, né? Até para o próprio Eduardo, né? Que o Eduardo, que é o meia, que chega muito próximo dele. Quando a atmosfera é boa, o time está jogando redondo, né? Você vê hoje, jogou o Tietê e Marlon Freitas, uma belíssima partida do Marlon Freitas. Ótimo. Foi ele que fez o passe, né, para o primeiro gol. Então, assim, Zé, é o que a gente fala. Se você não contava com o Botafogo no começo do campeonato, acho que nem o seu torcedor contava que o Botafogo poderia ser líder na 10ª rodada, hoje já é diferente. Muito por esse cara também.
o trabalho, né, que o Castro vem fazendo, peças que ele perdeu, mas teve reposição à altura, o próprio Marlon Freitas, que chegou do Atlético Goianiense, não era titular, mas com as contusões, né, do Patrick, do Danilo, tá ali junto com o Tietê também é uma peça importante, porque eles conseguem fazer, né, aquela troca, eu vou, você fica, você vai, eu fico. Então, assim, é absurdo que esse time do Botafogo tem jogado, principalmente em casa. E tem a melhor defesa do campeonato. Sim, Adrielson e Cuesta. Adrielson e Cuesta se completam, né? Fora o PR. Isso que eu ia falar. Pegando muito. Fora o PR, além né? do PR. Pegando muito. O Adrielson é impressionante, ele é muito rápido, né? Como ele recupera as costas bem, né? Se tiver lançamento longo, hoje teve um contra o Thiago Galhardo, que assim, quando a bola estava lançando, de tanto assistir o Adrielson, eu tinha certeza que o Galhardo não ia chegar. Impressionante. Eu imagino que o torcedor do Botafogo também passa essa segurança, né? Ele é muito rápido, bom no jogo aéreo, seguro, e o Cuesta tem qualidade, né, para sair jogando, tem lançamento. Enfim, realmente é um time que tá muito forte. Você falou do Marlon Freitas, para mim também jogou muita bola, né? É um primeiro volante que dá passe para frente, né? Então, dá lançamento, enfia a bola chega no atacante, a bola chega no Eduardo, não dá só toque de lado e para trás, né? Uma boa temporada no Atlético Goianiense ano passado. Lançamento por Júnior Santos, enfim, é um jogador que já foi reserva, mostra que tem elenco no Botafogo. Além de ver o Tiquinho em 4K, hoje foi um deleite que pudemos assistir a Lédio Carmona em 4K. Ele está na cabine do estádio Newton Santos com Dandan Pereira, Roger Flores e Lédio Carmona. Dandan, bem-vindo. Cheio de graça, né? Valeu, vai. Rapaz, eu vou voltar, quando eu chegar em casa, eu vou voltar um pouco a transmissão para acompanhar o LED em 4K. Ficou bonito o LED, você acha? Eu sou sempre bonito, não quiser que tem inveja. Mas, gente, falando desse Botafogo aí, ô Roger, uma galera no início do campeonato, lá para a quinta rodada, falava assim, o Botafogo é igual vaca em cima do telhado, ninguém sabe como chegou lá em cima. Eu acho que esse discurso tem que mudar, hein, porque o Botafogo tá jogando bola, cara. É desempenho. Mas ainda existe esse discurso? Não sei, eu já escutei. Eu falei na quinta rodada. Você não prestou atenção no que eu falei? Não, mas ainda existe esse discurso da quinta rodada? Existe. Eu perguntei pro Roger. Roger, por favor, me ajuda. Deixa eu deixar um abraço pessoal lá do troca com o André, com o Conrado, com o Rick. O que traz o Botafogo aqui é o trabalho, né? Consistência, o elenco, o acreditar na filosofia de treinamentos do Luiz Castro, da perseverança da diretoria, principalmente com o Textor, em manter o trabalho muitas vezes criticado e até pelo torcedor botafoguense, que muitas vezes pediu a cabeça do treinador português. Então o time do Botafogo é muito equilibrado, muito consistente e reage muito rápido a situações desconfortáveis, né? Na temporada vinha de uma situação desconfortável, né? De eliminação de Copa do Brasil, perdeu em Curitiba também para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. E aí o jogo na altitude, né? Não dá para exigir muita coisa, mas dentro daquilo que se pode exigir, o Botafogo traz um resultado importante de Quito. Então, depois de uma sequência ruim, ele vem e mostra mais uma vez dentro de casa, responde muito rápido para manter a liderança do campeonato, porque se não ganhasse hoje, o Palmeiras podia passar o Botafogo na rodada, né? Porque só tinha 2 pontos de diferença, agora abre 5, obviamente o Palmeiras joga amanhã, mas responde muito bem contra um time que é sempre muito enrascado você jogar, né? Fortaleza só tinha uma derrota, o Lédio trouxe esse número para o jogo, e perde a segunda na competição para um time que foi melhor desde o primeiro minuto. O Botafogo começou muito bem até os 25 primeiros minutos. O Fortaleza chegou a equilibrar a partida porque encaixou o time numa marcação em que deixou o Carlos Eduardo muito preso, tanto que o Carlos Eduardo teve que recuar para voltar a participar das ações ofensivas do Botafogo. E no segundo tempo fez um gol muito rápido num pênalti do Tite, né? Toca na mão do Tite. E aí depois administrou. O Fortaleza, para mim, demorou a mexer, né? Lédio, não colocou velocidade, quando colocou faltavam 15, 20 minutos, o Romarinho não entrou no jogo, Pikachu, que era outra situação que podia dar agressividade do lado direito, entrou como lateral, tinha um caminho muito longo a percorrer e não conseguiu se apresentar à frente. Foi uma presa fácil para o Botafogo hoje no Newton, né, Lédio? Foi. O Fortaleza é um time que entrega muito mais do que entregou hoje no Newton Santos. É um time difícil de ser batido, foi a segunda derrota do Fortaleza. Nem tem vencido muito no campeonato, venceu 3, mas empata muito, já empatou 5, né? Então é difícil você vencer o Fortaleza, até porque o Fortaleza, como o Botafogo, tem elenco, ele tem reposição. Está sentindo muita falta do Moisés, que foi vendido
para o Cruz Azul. O Cruz Azul do México é um jogador de velocidade. Ele só tem agora o Pikachu, que entrou como lateral no segundo tempo, e o Romarinho para tentar exercer alguma velocidade pelos lados. Ele vai ter que corrigir essa lacuna no elenco. E o Botafogo não. Nesse momento, o Botafogo só tende a melhorar o elenco na janela. Ele tem muita reposição. Estava vendo o Richardson e o Conrado debaterem no início do troca, e é exatamente isso. O Botafogo tem reposição, tem disputa por posição. Lucas Fernandes já foi titular, mesmo no Brasileiro. Danilo Barbosa se machucou jogando muito quando era titular. Gabriel Pires se machucou jogando muito quando era titular. Marlon Freitas hoje fez um partidaço, é um ótimo meio-campo, fez ótimas temporadas pelo Atlético Goianiense. Tietê bem, Patrick de Paula está lesionado, daqui a pouco vai estar de volta também. Então o Botafogo tem muito jogador interessante. Tem 2 extremos para cada lado. Tem um goleiraço, né? Tem um goleiraço, a zaga é esplêndida, é muito boa. Tem um artilheiro do Brasil, gente. E tem um artilheiro do Brasil, que eu deixei por último. Porque o artilheiro do Brasil, que foi o grande nome do... Acho que do jogo individualmente, talvez até o Marlon Freitas tenha feito uma partida mais completa que a dele. Mas quem decidiu foi o Tiquinho Soares mais uma vez. Impecável. E o cara impecável. não é só impecável, Então, né? calma aí. Abençoado. Então, calma aí. Então não é vaca em cima do telhado, né, Não é, Guilherme? claro que não. Que nem você trouxe aí. Então você tem um time muito equilibrado, Muito né? Você equilibrado. tem qualidade nos 3 setores, né? No setor defensivo com os 2 zagueiraços. No meio-campo você tem uma variedade de jogadores que se completam, né? Tanto que o Luiz Castro, ele tem buscado combinações e muda de jogo a jogo. E eu acho que o Luiz está falando, não é isso? E a gente pode se despedir, pelo menos com a isso, vamos informação. embora? Rizek, Conrado. Rizek, é isso. Então vamos ouvir o professor Luiz Castro. Valeu, gente. Luiz Foi Castro conseguido. Ao longo do jogo fomos controlando as situações. Sempre que tínhamos como objetivo, sempre que estávamos no momento ofensivo, as jogadas terminarem em finalização. Era um objetivo nosso, porque nós estávamos a passar alguns períodos de alguns jogos em que tínhamos bola, mas perdíamos até ao momento de finalizarmos. Isso também foi acontecendo ao longo do jogo. A equipa manteve-se sempre equilibrada defensivamente, nunca abriu espaços, manteve-se sempre muito compacta. Tivemos ali um problema em determinado momento em que o Fortaleza começou a criar-nos situações perigosas no início da segunda parte. Aí tivemos que mudar o nosso 1-2 de meio campo para 2-1. O Tchê baixou para o lado do Marlon, o Carlos passou a estar numa posição mais baixa, embora percorresse a posição 10 quando no momento ofensivo. Tivemos que flutuar dentro os nossos pontas para, quando o Fortaleza tivesse que rodar jogo, nós termos mais unidades na proteção a quem pressionava a bola. Portanto, tivemos que retificar ali algumas coisas porque o Fortaleza criou-nos muitas dificuldades. Depois de retificadas, voltámos ao jogo, voltámos a ter consistência, voltámos a ter o domínio e o jogo foi decorrendo de forma controlada. A sucessão dos jogos, o que ficou para trás, eu fui falando à medida que o campeonato foi acontecendo, à medida que desde o primeiro dia do estadual em que nós competimos, que eu fui sempre falando sobre cada jogo. Hoje falar de todos os jogos, até aqui é falar de 31 jogos, acho eu. Eu acho que é só do mês de maio. Do mês de maio? Do mês de maio para a frente foi um mês em que nós andámos muito, viajámos muito, estivemos debaixo de muito cansaço, olhámos muito para a recuperação, olhámos muito para aquilo que era a nossa análise daquilo que fazíamos, projetávamos os jogos através de vídeo, em que todos os departamentos estiveram muito atentos e muito participativos, como é normal e é obrigação. Portanto, é em que todos têm que dar o seu máximo. Aquilo que eu mais quero quando partir do Botafogo é deixar um espírito vencedor, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade em que ninguém está acomodado a qualquer resultado que haja, seja ele de que expressão tenha. Portanto, e com o lema que nós temos sempre, que jogamos em qualquer estádio do mundo, contra qualquer equipa do mundo, para ganhar. Muitas vezes o adversário é melhor que nós e o mês de maio foi isso. Jogámos sempre de igual para igual, olho no olho. Umas vezes fomos mais fracos que os adversários e sofremos, outras vezes fomos mais fortes e ganhámos. Temos de ser muito pragmáticos na análise. Está tudo muito no começo,
Não consigo fazer um balanço do campeonato de forma tão precoce. Sei que tenho uma equipa que quer muito ganhar e isso é o que mais me interessa. Boa noite, Castro. Parabéns pela vitória. Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo hoje chegou a 880 minutos sem sofrer gol no Nilton Santos. Queria que você falasse um pouquinho de como vem sendo desenvolvido esse trabalho, visto que trocam-se as peças, mas o desempenho permanece o mesmo. Sim, como eu também já tenho dito, a arte de defender é tão arte como a arte de atacar. E a arte de defender é uma arte em que participam 11 jogadores nesse momento. Não participa só 1 ou 2, nem 3 como no ataque. Portanto, é um processo muito complexo. Nós fomos ao longo do campeonato, como ao longo do estadual. Nós no estadual perdemos muitas peças. E tivemos mais dificuldade em defender porque já vamos em relevados horríveis, debaixo de condições horríveis e nem quero lembrar esses momentos, para mim quero apagá-los, nem quero lembrá-los porque não me trazem nada de bom a nível nenhum, não tenho nada a aprender com aqueles momentos do estadual, quero esquecê-los de vez porque não há nada a aprender ali. Tão mau é. No campeonato fomos perdendo peças, fomos perdendo o Gabriel Pires, fomos perdendo o Danilo Barbosa, perdemos o Marçal, perdemos o Mateus Nascimento para a seleção, mas todos aqueles que iam entrando entravam dominando o momento defensivo. E há princípios fundamentais do momento defensivo, que é primeiro ser uma equipa curta e estreita, compacta, eles têm a mesma velocidade com que atacam, os meus jogadores é a mesma velocidade com que defendem, e eu acho que isso, há uma coisa que no futebol é determinante, que é, antes de tudo, temos que correr. Depois vamos aos outros predicados que deve ter um jogo. Mas primeiro, correr. Minha equipa corre. Boa noite, Luiz. Thiago, da TV Band. Luiz, o Botafogo vai ficar um bom tempo agora sem jogar por conta da paralisação das datas FIFA. Você vai ter um tempo para trabalhar melhor. Não, vamos ter um tempo aí de férias, durante 4 dias, porque andamos há muito tempo sem descansar. E vamos descansar a mente e vamos descansar o corpo, em termos físicos. Eles levam para casa o trabalho que deve ser feito para regressarem frescos ao trabalho. Eu ia te perguntar justamente em relação a essa pausa. Normalmente, quando um time não vai tão bem, eles dizem que a pausa é necessária para treinamentos, para reavaliar algum tipo de estratégia que seja. O Botafogo vem muito bem, o Botafogo é o líder. Como usar esse tempo a favor do Botafogo para manter ou melhorar ainda mais, não sei como você enxerga, essa liderança, esse momento? Eu lembro-me daquilo que disse o ano passado, está registado. Eu disse o ano passado, quando me diziam, tem semanas cheias, a semana é boa para trabalhar. Eu sempre disse que a melhor forma de treinar é jogar. Quanto mais jogos, melhor. Temos é que ter elencos que façam face a esse número de jogos. E esse número de jogos, quanto mais denso é, mais número de jogadores nós temos de ter no elenco. Mas a melhor forma de treinar é jogar e é ter o grupo todo motivado com essa densidade de jogos. Porque como vocês compreendem, quando nós montamos um elenco com 30 jogadores ou 32 jogadores, quando jogam 11, há ali 21 jogadores que não vão a jogo. Ao não ir a jogo, é natural que a dimensão mais importante do jogador, que é a dimensão mental, fica um pouco afetada. Quanto mais jogos há, mais rotatividade há dos jogadores, os jogadores são mais vezes utilizados, o grupo fica mais todo ele mais pronto, de forma mais homogénea, e não há tanta clivagem entre uns e outros. Porque também se é compensado em treino quando alguns deles não jogam. Portanto, o que é que me perguntou? De certa forma, esse período, então, de pausa até te atrapalha por não ter essa rotatividade? Não atrapalha nada porque eu vou a Portugal, já lá não vão uns meses largos. Outros também vão descansar noutros lados, nos seus países. E é bom para todos. Sinceramente, é bom para todos porque andamos de malas às costas. Passámos noites em aviões, tivemos que levantar às 3 da manhã em algumas situações depois de um jogo que acaba às 11 da noite. Não tem explicação. Ainda o último voo e aquele jogo em Quito
é uma coisa incrível, mas pronto, é a violência gostosa de uma competição como é o Brasileirão. Obrigado, boa viagem. Obrigado. Oi, Luiz, tudo bem? Parabéns pela vitória. Bom, deu uma notícia ali, dos 10 dias da data FIFA, 4 dias para descanso. Líder, né, Rizek? Líder você tem folga, né? Campeonato que vem fazendo. Tava comentando com o Conrado aqui, imagina se tivesse tomado uma ataca hoje do Fortaleza, eu acho que não teria esses 4, não ia cair para 2 ali, só para dar um descanso. Ele falou que vai aproveitar e vai para Portugal, né? Mas o que ele falou é, claro, como o Richard está dizendo, é que estar na liderança é muito mais fácil. Mas você vê ele falando da preocupação com a parte psicológica, de descansar não só o corpo e a mente. Né? A pergunta do repórter era a relação, o que ele ia fazer, como seriam os treinamentos. Ele, não, dos 4 dias, ele já quis deixar, dos 4 dias a gente vai ter férias, depois que eu vou treinar, mas tá ali na liderança, com certeza ajuda. Mas é bom ouvir o Luiz Castro, né? Como ele fala bastante do jogo, a pergunta sobre o sistema defensivo ali, ele falou como realmente é um sistema, os 11 participam, quem entra no segundo tempo sabe o que fazer, e por isso que o time tem tomado poucos gols, né? São 8 jogos jogando no Newton Santos sem sofrer E como gol. tá feliz, né? Altíssimo astral, né? Aliás, todo botafoguense, né? John Textor no estádio, a galera e tudo. Conrado, você separou uma análise tática do primeiro gol? Vou mostrar um pouquinho do gol do Tiquinho, do primeiro, que às vezes a bola sobra, né, Richard? Muita sorte, né? A bola sobrou e nem tudo é sorte. Né? Primeiro, a jogada já tinha sido um cruzamento, né? E aí a zaga do Fortaleza ganhou, o Marlon Freitas correndo para frente, né, para tirar essa bola. E aí, primeiro, eu vou chamar a atenção que o Botafogo tem feito bem, né? Que é o povoar a área que os técnicos falam hoje em dia, né? Ou seja, que o Botafogo está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores dentro da área. Então, isso preocupa a defesa adversária. Se você parar para ver até no segundo pau aqui, ó. Aqui está um 3 contra 2, que é onde vai sair o cruzamento. Então, tem até um sobrando. Então, mesmo que a zaga corte, tenha algum desvio, tem mais gente ali para fazer o gol. Isso é o Botafogo coletivamente, né? Com muita gente chegando dentro da área, isso ajuda os cruzamentos a chegarem no seu destino. E aí, um pouquinho mais para frente, né, que a gente pode ver, aí é a qualidade do Tiquinho Soares. Aí o Richardson depois pode até falar, muita sorte. Será que foi sorte, Richardson? Porque o Tinga vai fazer isso aqui, que estava marcando ele. E o Tiquinho Soares vai fazer aquilo ali. É o mesmo cruzamento, os dois estão olhando a mesma bola. Por que um pensou uma coisa e o outro? Porque ele é experiência, ele sabe onde pode sobrar, né? Então, acho que foi isso que aconteceu para mostrar. Olha como é que o Tinga vai na direção da bola e o Tiquinho nem faz menção de ir nessa bola, né? E aí ele fica completamente livre ali no segundo pau. Então é só para mostrar isso. Eu acho que na questão coletiva, o Botafogo coloca muita gente dentro da área e o Tiquinho Soares tem um faro do gol. A não ser que você ache que foi sorte, Richard. Não. Aí você me desmente. Zeca, e eu chamo atenção para outra coisa nesse mesmo lance. Vou voltar aqui para você. A presença de Marlon Freitas e Tietê. Isso. Ali na entrada da área, ou seja, a importância de um time compactado. Aqui, você tem aqui, o Marlon Freitas vai cruzar e o Tietê ali. São os dois volantes do time do Botafogo. Falar mais, quem está aqui é o Rafael. É o Rafael, que fez o cruzamento, o primeiro cruzamento, e ainda foi tentar fazer a pressão. Como o Júnior Santos sobrou ali na direita, ele foi fazer o do Júnior Santos dentro da área. Ali, ó. E aí ali, ó, no meio da área, é o 11, é o Luiz Henrique, que está sobrando. Isso. O Luiz Henrique está aqui. Esse jogador, exatamente. E aqui é o Eduardo. Então isso que chamou a atenção. Eu não estava nem prestando atenção nisso. Eu estava prestando atenção realmente na movimentação do Tinga e do Tiquinho. E isso de chegar com muita gente, vamos dizer que o Brits ali conseguisse fazer esse corte, né? Vou colocar aqui mais na frente. Conseguisse fazer esse corte aqui, o Brits. Às vezes ele podia cortar e aqui na entrada da área, o Botafogo está com 2 jogadores aqui, né? A bola podia sobrar ali como sobrou para o Tiquinho. Então isso é algo coletivo, você chegar com muita gente. Se de repente o Marlon Freitas está lá atrás, o Tietê está lá atrás, marcando lá o Pochettino, de repente a bola não sobraria. E claro, a defesa do Fortaleza, né? O primeiro corte foi feito, depois faltou essa recomposição. Se você parar para pensar, podia ter mais gente ali nessa